Mais uma vez, então, boa noite. Peço perdão, tivemos alguns problemas técnicos, a gente estava terminando de acertar antes de dar início. Mas quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. E antes de iniciarmos o nosso culto de fato, quero trazer apenas alguns avisos. Lembrando a todos os irmãos o aplicativo da nossa igreja, é muito útil que todos o instalem e o tenham para não só acompanhar, né, a liturgia do culto, a liturgia tanto do culto pela manhã quanto do culto à noite estão disponíveis no aplicativo, mas também para que outras ferramentas possam ser utilizadas, né? Por meio dele você pode agendar uma visita, você pode solicitar, né, transmitir aos pastores um pedido de oração. É uma ferramenta muito útil para a nossa igreja. E, além disso, quero comunicar aos irmãos, né, ontem a gente teve a nossa primeira reunião de oração, no sábado pela manhã, às 7 horas da manhã, e foi uma bênção. Quem pôde estar aqui teve um momento de comunhão muito agradável, não só por meio da oração, uns com os outros, mas também, né, depois a gente teve um cafezinho da manhã. E é uma oportunidade da gente continuar experimentando o que é ser igreja. E diante disso também, né, em nome do Ministério de Ação Social, eu transmito um aviso para os irmãos. Acredito que alguns puderam reparar que logo aqui à entrada tem colocado uma cesta com alguns até mantimentos já dentro. Essa cesta a gente tem chamado de cesta do amor, porque a gente entende, né, que o amor de Deus nos compele a também amar o nosso próximo. E a nossa igreja tem, através do Ministério de Ação Social, assistido algumas famílias da nossa cidade com cestas básicas. E a gente conta com a colaboração dos irmãos da igreja para que, por doações voluntárias de itens, alimentos não perecíveis da cesta básica, e isso vai ser muito útil para que a gente possa confeccionar essas cestas, direcionar essas famílias que a gente tem assistido ao longo desses meses. Então, se possível, né, que cada família pudesse se comprometer, na medida do possível, a trazer a cada mês, por exemplo, né, vamos dizer, um saco de 5 quilos de arroz ou 2 sacos de feijão, que seja, mas por meio disso a gente vai poder confeccionar, quem sabe, uma cesta, 2 cestas inteiras, e assim o recurso que a gente tem pode ser destinado a outras causas específicas dessas famílias também, para que a gente possa assisti-las melhor. E por fim eu transmito um recado para as crianças e, na verdade, para os pais das crianças. Elas têm se preparado, né, o departamento infantil tem preparado algumas músicas para a Páscoa, e nos próximos sábados, tanto no dia 9 quanto no dia 16, às 2 horas da tarde, 14 horas, vão ocorrer ensaios com as crianças aqui na igreja. Então, tragam os seus filhos para que eles possam estar aí junto com as outras crianças, ensaiando e se preparando para esse momento especial. Mas então, dando início, de fato, ao nosso culto, a gente tem um primeiro momento que é um chamado à adoração. A gente contempla a criação, a gente olha tudo aquilo de maravilhoso que Deus criou e que Ele tem feito, e a gente é chamado, a gente é convidado a adorar esse Deus que é maravilhoso e é todo-poderoso. E eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 119, até mesmo se os irmãos puderem deixar a Bíblia aberta, os textos da nossa liturgia hoje estão todos nesse Salmo, e a gente vai, em vários momentos, ler versículos desse Salmo. Então convido mais uma vez os irmãos para que abram a sua Bíblia no Salmo 119, e nesse momento leremos os versículos 1 e 2. Façamos essa leitura todos juntos. Salmo 119, 1 e 2. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. E essa procura por esses preceitos de Deus, esse amor que nós temos pela palavra dele, nos motiva a cantar por causa dessa alegria que essa palavra maravilhosa gera em nosso coração. Então, nesse momento, eu convido a igreja para que se coloque de pé e juntos cantemos o hino Proclamação, de número 370. A lei de Deus aos homens vamos dar.
a divina palavra fez-se ouvir aos frios desolados corações. O mundo a voz de Deus escutará, se com esforço e com dedicação nos empenhamos todos no ideal de anunciar a luz da salvação. Convido o nosso presbítero Gabriel para que nos conduza a Deus numa oração de adoração ao Senhor. Pai querido, nós nos encontramos na Tua presença com alegria de podermos louvar o Teu nome. Como é bom estarmos com a Tua igreja, junto cantando louvores a Ti, adorando a Ti, ó Pai. Peço a bênção do Teu Espírito para esse culto, que tudo que aqui fizermos seja para honrar e glorificar o Teu nome. Abençoa aqueles que estão à frente desse culto, para que nos dirijam, Senhor, num louvor que glorifique a Ti. Abençoa, pois, a Tua igreja, abençoa aqueles que estão à frente desse trabalho. E recebe a nossa adoração, o nosso louvor, pois fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. E ainda no Salmo 119, no versículo 37, nós nos prepararemos para o momento de confissão. Salmo 119, versículo 37. A palavra do nosso Senhor diz assim: Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de Tua palavra. E, mais uma vez, desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de Tua palavra. E constantemente nós temos desviado os nossos olhos da palavra de Deus. Se a gente for ser sincero diante do nosso Senhor, a gente tem falhado constantemente em atingir o padrão de excelência, o padrão de santidade que Ele requer de nós. E nossos olhos têm sido postos em coisas que são inúteis, coisas que não nos edificam e, na verdade, coisas que nos afastam de Deus. E que nesse momento de contrição, nesse momento de confissão de pecados, a gente possa curvar nossa fronte diante de Deus, reconhecendo a nossa ofensa, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a santidade tremenda de Deus e vendo o quão carente nós somos desse Senhor, quão carente nós somos da salvação que nós temos através de Cristo. Então, teremos alguns instantes de oração silenciosa e depois eu quebrarei esse silêncio. Senhor Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, com o coração envergonhado, porque sabemos, ó Deus, dos nossos pecados, nós sabemos do fato que constantemente nós temos desagradado ao Senhor, ó Pai, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, ó Deus, e sabemos, ó Pai, que temos falhado em Te buscar, temos falhado ao mentir, ao
colocar outras coisas, ó Pai, que não são o Senhor no lugar que só te pertence, ó Deus. E clamamos, ó Deus, por misericórdia, confiados no perdão, na remissão dos pecados que nós temos através do sangue e do sacrifício de Cristo, ó Pai, que hoje nós também celebraremos, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E desde já te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo as nossas transgressões, mas o Senhor é Deus misericordioso, ó Pai. Nós te agradecemos e engrandecemos por essa mesma misericórdia, meu Deus. Plante em nosso coração sempre o desejo de nos humilhar diante de Ti, ó Pai, por reconhecer quão pecadores nós somos e quão santo o Senhor é. E que o Senhor nos conduza, através do Teu Santo Espírito, nesse processo de santificação, ó Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E esse momento que teremos agora é um momento também especial, um momento do ofertório, em que nós reconhecemos que nada do que nós temos vem de nós mesmos. Nossas forças não podem nos conceder os recursos que a gente tem. É apenas um Deus que é dono de tudo e que, por sua misericórdia, nos concede cada uma dessas coisas. E, mais uma vez, no Salmo 119, o versículo anterior ao que nós lemos agora há pouco, versículo 36. Salmo 119, versículo 36. Diz assim: dá-me a ganância. Que é a vontade de Deus, que é ensinada a cada um de nós por meio dos preceitos dele. E antes do momento do ofertório, eu queria convidar aqui à frente o pastor Paulo. É um pastor que tem feito um trabalho missionário de plantação de igreja e é um trabalho que nossa igreja tem apoiado com os recursos que a gente tem recebido. Então, quero conceder agora aqui a palavra a ele. Na verdade, vai passar o vídeo primeiro? Ou não? Vai ser o vídeo primeiro? Ok, então assim que acabar o vídeo, ele está com a palavra para trazer. Ok. Boa noite, irmãos. Bom, dizer aos irmãos que antes eu tenho que justificar. Eu estou com tratamento de dente, arrancar. A Bíblia diz que depois de velho caem os dentes, fica aquela dificuldade. E arrancaram 2 aqui, me deixou sem espaço. Eu estou tentando ver se consigo comunicar melhor, tá? De cá. Queridos, a nossa igreja de São Carlos, estava falando com o reverendo William, nós temos um carinho muito grande por essa igreja. Nesse salão aqui foi feita a festa do primeiro aninho da Raquel, nossa filha, que hoje está com 17 anos. Né? E a história nossa com vocês não dá para contar agora. Mas a gratidão nossa pela igreja ter nos recebido, o reverendo William foi extremamente generoso, o prefeito Marcos fez contato conosco, a igreja de vocês já estão nos ajudando, nós estamos muito gratos. Mas deixa eu passar para os irmãos o que nós viemos fazer. Nós vamos ouvir um vídeo que o reverendo José, que é o meu pastor, eu sou pastor auxiliar dele, na plantação de igreja, e depois eu falo, tá? A gente vai explicando as fotos que vão aparecer aqui, e aí depois a gente vai conversar melhor com a igreja sobre a situação. Olá, eu sou o pastor José Batista da Hora, pastor da Igreja Presbiteriana Missionária, e nós temos como objetivo sempre plantar igrejas. Agora nós estamos na construção do templo lá da Raposa, cidade aqui próximo de São Luís, onde temos o pastor Paulo como nosso pastor auxiliar, trabalhando ali no campo missionário da Raposa. E nós temos recebido algumas parcerias de igrejas importantes, como a Igreja Presbiteriana de Pinheiro, São Paulo. E agora, do dia 2 ao dia 18, o pastor Paulo Miguel estará visitando diversas igrejas em São Paulo. O nosso objetivo é
divulgar o trabalho da Igreja Presbiteriana Missionária, o campo missionário da Raposa, e pedir orações e contribuições para a conclusão do nosso tempo. Nossa igreja é uma igreja nova, a Igreja Presbiteriana Missionária, mas com muita fé estamos plantando esse campo, está indo bem, e agora nossos recursos chegaram ao fim. Precisamos de muitas conclusões para aquele templo, está ficando bonito. E o nosso objetivo é que no mês de maio a gente já esteja inaugurando, estaremos mandando fotos, notícias para todos os nossos parceiros. Então, eu peço que as igrejas, os conselhos, aonde o pastor Paulo Miguel for, possam receber, e toda contribuição será colocado na conta da Igreja Presbiteriana Missionária e nós prestaremos conta de tudo depois, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Bem, então esse é o reverendo Zé da Hora. O reverendo Zé da Hora, ele foi presidente da Junta de Missões por 8 anos, agora foi indicado na nossa região para voltar à Junta de Missões. Há um trabalho junto a gente chama de cúpula, né, da igreja, para que ele volte. Isso é um processo tem uma série de coisas para acontecer. Então a gente gostaria que ele voltasse. Ele, quando foi presidente, na época, plantou 297 igrejas no Brasil. O pensamento é nós plantarmos igrejas para que o povo conheça a palavra de Deus. O que a presbiteriana, a igreja presbiteriana tem para oferecer, que não poderia deixar em segundo plano nunca, é a sua firmeza doutrinária. Não é? Enquanto as igrejas que não têm essa estrutura avançam, as nossas igrejas estão retraindo. A IPB mesmo tem retraído muito. O reverendo sabe disso. Eu tenho 44 anos de ministério e eu sinto isso muito facilmente, a igreja diminuindo a plantação de igrejas. E aí a gente encontra esse problema nas questões financeiras. Eu quero dizer para os irmãos, nós temos aqui alguns videozinhos que vai ser passado, eu vou explicar, depois a gente dá uma palavrinha melhor sobre essas questões. Então, esse aí é o lugar que nós locamos, lá no Maranhão, lá em São Luís mesmo, na capital. É muito comum as pessoas construir templo em lugares alugados. Nós temos igrejas lá que tem 25 anos, 20 anos, alugado. E aí com a proposta de comprar, a preferência nossa. Então, nós conseguimos isso por 6 anos. E depois, com a prorrogação, se nós não comprarmos, tá? Então, estava cheio de mato assim, tivemos que fazer um mutirão e cortar esse mato e tirar. Vamos a algumas outras na frente. Eu e o irmão novo na fé, irmão Daniel, que chegou agora, novo na fé, tem sido uma bênção. Reverendo Zé da Hora ali, fez uma foto, falei para ele que tinha que ser foto séria, senão o pessoal pensava que era só para sair na foto, né, para mostrar. Mas ele foi ajudar. Aí depois, a igreja de Pinheiros mandou 10 mil e nós conseguimos comprar o telhado que está embutido aí em cima, a telha, e a madeira. E fizemos mutirão, já está coberto lá em cima. E essa foto aí mostra uma parte do dinheiro que vocês já estão mandando, o conselho já aprovou, 750, e esse dinheiro está sendo aplicado nesse reboco aí. Quer ver? Tem a outra foto. A próxima. Então, ó, aqui ficou escuro, mas percebeu que já está rebocado, está faltando acabamento, mas está rebocado, né? Mas com o dinheiro está indo aqui, viu? 750. Espera chegar o final do mês. Quando o dinheiro cai, paga o pedreiro, ele trabalha, acabou, não tem mais serviço. No outro mês, quando chegar aos 750, paga. Sim. Aí alguns trabalhos temos feito lá, quando chegamos. Então, irmãos que foram recebidos novos, que ganharam uma Bíblia e também fizeram profissão de fé e batismo das crianças. A irmã Fafá. Esse, seu José. Eu sou da área da saúde. Então, nós temos uma carência muito grande, o bairro é muito pobre, e tem um programa de saúde pública lá, semestral. Então, eu participo dele e fui lá, muito pobre, a região é muito pobre, muito carente. Então, a gente passou o dia com eles, trabalhando e dando assistência na questão de saúde, verificar os sinais vitais, essas coisas que dá para fazer, e também orientação primária, que a gente sempre tem que dar lá.
É o corpo bombeiro que estava junto, dando apoio. Essas são as cestas básicas. A igreja do Calhau, um lugar chamado Calhau, uma igreja grande lá, e bem também, nos ajuda, mas como ela tem 3 congregações sendo plantadas, eles mandam cesta para nos ajudar e também tem ajudado a manter o trabalho lá. Eles pagam parte do aluguel do que nós ficávamos. Então, essa cesta básica é feita, eles mandaram 38 ano passado, a gente faz triagem, acompanha as pessoas, saber o que a história da família e tudo, tem todo um acompanhamento, todo mês sabe se a pessoa está usando a cesta e tal. Eu contei em Americana, por exemplo, tinha um casal, uma pessoa desse pessoal aí, que recebia a cesta, e o filho vendia para comprar drogas. Então a gente falou para ela, se a senhora continuar assim, nós vamos cortar a cesta, porque nós não estamos entregando cesta para trocar por drogas. É para sustento da senhora. Então tem uma triagem que a gente acompanha essas pessoas. Esse é um bazar que fizemos. Aí estão os presbíteros, reverendo José, as irmãs da igreja, as novas na fé que estão ali, minha esposa está do lado. E aí nós fizemos um bazar bem organizado, as irmãs lá mandaram 450 peças, aí nós jogamos fora umas 80, porque não prestava. E aí elas passaram a noite, as irmãs da igreja, as novas que chegaram com a minha esposa, costurando alguma coisinha pouquinho, a peça era boa, então costurando e passando, e nós colocamos isso aí, tudo passado, as roupas ficaram parecendo assim um shopping, parecendo uma loja de shopping, né? E aí vendemos tudo a R$2. E o dinheiro, nós não fizemos outra coisa a não ser aplicar no trabalho social, viu? Falei com eles que eu não queria que aplicasse no templo, porque fica parecendo quermesse, fazer quermesse para conseguir dinheiro. Então aplicamos no trabalho social, sim. Profissão de fé e batismo de um casal novo que chegou. Outro também. A cantata que nós fizemos com as crianças carentes. E aí foi muito bom. Essas roupinhas aí é de TNT, tá bonito, não tá? Mas é TNT, tudo TNT, viu? E aí a minha esposa, a Raquelzinha, que nasceu aqui e que fez o primeiro aninho aqui. Não tá uma moção grande? Eu comprei espingarda para segurar a barra agora. Quem verá a minha casa lá, vai ter uma espingarda. Sim. E aí os irmãos, dos membros hoje da igreja. E o orçamento do que nós vamos gastar. Esqueceram de colocar aí o forro. Aí eu trouxe cópias, e vou deixar com o reverendo William, mas pode ser fotografado e mandar. Nós estamos gratos com a igreja nos ajudar com os 750, tem sido uma bênção. Mas estamos divulgando nas igrejas, pedindo, tem Pix da igreja, porque se vocês quiserem doar qualquer coisa, eu falei na igreja de Americana para ninguém mandar dinheiro para aquele pessoal do Uber, do YouTube, não manda um negócio de um Pix lá para o YouTuber? Corta isso esse mês, minha filha, manda tudo para lá para nós, tá? Os speaks que vocês têm que mandar. Então tem aí, falta o forro ali, mas está aí, reverendo, e se puder jogar no grupo da igreja, eu trouxe cópias aqui, posso deixar. Então, para encerrar, queridos, nós chegamos em fevereiro, ficamos em fevereiro arrumando casa, moramos na casa do reverendo José, e conseguimos a casa no finalzinho de fevereiro, ficamos reunindo na nossa casa, aí ficávamos quarta-feira, domingo de manhã na escola, reuníamos, orava minha esposa e eu, a Raquelzinha, orava e ia para casa. Domingo de noite chegava às 7 horas, orava, cantava um hino e ia para casa. Nós ficamos 2 meses, só nós 3 assim. Depois que Deus começou mandando pessoas, hoje nós temos 21 pessoas, né? Começamos em maio, 1º de maio foi o primeiro culto com todas as pessoas assim. Então chegamos agora aí. O nosso pedido é, se você não pode ir para o campo missionário, nos ajude, porque tem uma coisa muito fácil de compreender, uma questão lógica. A renda per capita de São Paulo, não tem problema. A renda per capita em São Paulo, 1.800 e alguma coisa, 1.860, se não me engano. A renda per capita do Maranhão, 635. Só por isso, os irmãos percebem o quanto nós temos carência lá. Lá também tem pessoas de bem. Estou falando que todo mundo lá é pobrezinho. Mas a per capita já diz o que nós somos. Enquanto vocês podem 3 vezes, lá nós podemos 1 vez. É muito comum, e eu tenho 2 histórias que eu contei lá, e vou contar em todas as igrejas. Chegamos com uma criança, os irmãos têm noção da coisa. E eu conversando com as crianças e perguntei, o que você gostaria de comer, que você não come assim, que você gostaria de comer? Aí o menininho maior falou assim, macarrão. Aí os outros, macarrão. Já pensou a ideia? Eles alimentam bem, porque lá tem peixe, tem farinha, tem tudo. Mas percebe a
a dificuldade que a gente vê nisso? Macarrão. Quando nós lançamos a campanha para construir o templo, chegou uma menina que está lá na igreja, Nadiele, e falou, pastor, o pai me deu R$10, eu tirei o dízimo, está aqui R$1, uma moedinha de R$1. E está aqui a oferta de outro R$1. Então, 2, a oferta para o trabalho, entendeu? Eu fico assim, agradecido a Deus por isso. Então, querido, se você mandar uma moedinha, quantos tem aqui? Deve ter uns 100. Já pensou 100 moedinhas de R$1? Maravilha, né? Pode mandar. E se você quiser mandar 1 milhão também, manda, a gente presta conta, faz outros tempos lá, não tem problema, tá bom? Então vai estar por aí, está tudo marcadinho com o reverendo aqui. Prazer estar com vocês, vou ficar até o final, nós conversamos com os irmãos, Deus abençoe, obrigado, reverendo William, por essa oportunidade tão boa, tá bom? O resto vocês vão entender depois, com o decorrer dos dias. Obrigado. Muito bom, meus irmãos. É bom a gente ouvir essas histórias, esses testemunhos, no trabalho que a gente precisa apoiar, porque é o Evangelho que tem sido pregado. E nós também precisamos pregar o Evangelho e apoiar esses trabalhos. Como eu disse, esse momento é um momento oportuno de ofertório. Nós teremos aqui, vou convidar tanto a Valéria quanto o Mateus e a Isidora para nos conduzirem no hino. Cantaremos o hino O Deus Fiel, de número 32. E além disso, não sei se agora ou depois, durante a semana, mas os dados bancários, tanto a conta quanto o Pix, vão ser disponibilizados para que a igreja possa estar contribuindo também com esse trabalho missionário ali no Maranhão. Ok? Convido a igreja a cantar conosco esse hino. Peço aos irmãos que aguardem na primeira estrofe, para que aqueles que virão aqui à frente possam se deslocar com maior facilidade. E a partir da segunda estrofe, então, nos coloquemos de pé e louvemos ao nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu
convido nosso irmão Diácono Vitor, que nos leve a Deus uma oração de gratidão, também intercedendo por esse trabalho missionário ali no Maranhão. Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor amado, estes dízimos e estas ofertas como alegres ações de graças, Pai. Te agradecemos a Tua fidelidade para conosco, porque o Senhor nunca nos desampara, Tua mão está sempre estendida para nós, mesmo quando nós não somos fiéis, Senhor, mesmo quando nós falhamos. O Senhor não deixa de ser fiel, não deixa de nos amar, Pai, e por isso somos muito gratos. Somos gratos também pelos recursos com os quais somos abençoados através do trabalho, Senhor amado. E que o nosso trabalho seja sempre para o Teu louvor, a Tua glória e também empenhado na expansão do Teu reino, Senhor. E aqueles que por alguma razão estão impedidos de desempenhar as suas funções profissionais, têm o seu sustento comprometido, peço a Tua bênção e o Teu socorro sobre essas pessoas, Pai. Que nada os falte, sobretudo em nossa comunidade, Pai. E que estejamos sempre prontos a estender as mãos àqueles próximos a nós que precisam, Senhor. Crie em nós este espírito misericordioso, piedoso, Pai. Oro ainda, Senhor amado, por este trabalho missionário no Maranhão, que aquela igreja, Pai, aquela parte da Tua igreja, seja grandemente abençoada e seja muito exitosa nos trabalhos ali desenvolvidos, Senhor amado. Que aquela igreja possa cada vez mais chamar os moradores, os locais, a reconhecerem Cristo Jesus como único Salvador e que Te glorifiquem por todas as suas vidas, Senhor amado. E que todos os recursos necessários para que isso ocorra sejam atendidos, Senhor. Que estes irmãos possam encontrar sempre outros irmãos generosos, prontos a contribuir com a expansão do Teu reino, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E mais uma vez Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que eu oro. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar brevemente. Esse próximo ato, esse próximo momento do nosso culto, é o momento em que nós, depois de termos reconhecido que esse é um Deus Criador Todo-Poderoso, temos reconhecido que nós somos pecadores e falhos e temos necessidade de confessar nossos pecados a Ele. E tendo demonstrado essa gratidão por meio dos dízimos e ofertas que a Ele entregamos, temos a oportunidade também de louvar e adorar nosso Deus com canções. E ainda no Salmo 119, versículo 54. Salmo 119, 54, diz assim: Teus decretos são o tema de minhas canções na casa onde tenho vivido. Vamos ler todos juntos? Teus decretos são o tema de minhas canções na casa onde tenho vivido. Que a gente tenha essa disposição de tornar esse versículo que compõe esse salmo, um salmo tão belo. Disse até pela manhã, o Salmo 119 é um salmo precioso porque ele foi escrito para que ele fosse fácil de ser memorizado. O motivo dele ser tão grande, ser conhecido como o maior livro da Bíblia, é porque a cada 8 versículos, o versículo se inicia com uma das letras do alfabeto hebraico. E isso era um recurso que eles tinham naquela época para facilitar a memorização da palavra de Deus. E nós precisamos ter essa palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. E a gente tem que tornar essa palavra o motivo de canção das nossas bocas. Então, convido o grupo de louvor para que nos conduza nesse momento de adoração ao nosso Deus.
Peço à igreja que se coloque de pé. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento,
teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Meus irmãos, ainda em pé, nós vamos ter esse momento agora de intercessão. Uma boa noite a todos. Já estou aqui com vocês e eu me esqueço que eu estou me apresentando pela primeira vez aqui na frente essa noite, né? Que Deus assim continue nos abençoando. É um momento de louvor que nós ressaltamos o quanto nosso Deus é abençoador. Então nós queremos interceder pela igreja, orar pela igreja. Eu sei que cada um aqui possui os seus motivos de gratidão, porque Deus tem abençoado, mas outros também motivos para interceder, porque tem passado por várias necessidades. Então eu gostaria de chamar à frente aqueles que quiserem receber uma oração aqui. Eu vou chamar também os presbíteros aqui à frente, que estiverem disponíveis. Presbíteros em disponibilidade que puderem, quiserem vir também venham. Nós vamos orar por aqueles que vierem aqui. Eu sei que o espaço é menor, então não tem problema se você ficar ali no corredor, mas nós queremos interceder pela sua vida. E a palavra de Deus fala em Tiago que a igreja, ou aquele da igreja que necessita, peça
oração e que os presbíteros, os líderes da igreja orem em favor da igreja. Assim nós queremos usufruir dessa disciplina maravilhosa e que nos aproxima de Deus, que com certeza nos fortalece, meus irmãos. Vou pedir então aqui ao presbítero Carlos André, que nos dirija a Deus nessa oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, porque é através do sacrifício de Cristo é que nós podemos falar contigo, Senhor. Muito obrigado por esse momento de culto, pela alegria que é estar reunidos, Pai, aqui entre irmãos. É muito bom estarmos juntos aqui como igreja comunitária, Senhor. Nesse momento queremos clamar uns pelos outros, queremos agradecer também por bênçãos recebidas por nossos irmãos, mas também clamar, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua restauração. Queremos clamar pelas Tuas bênçãos sobre as famílias representadas aqui nesse momento, Pai, sobre as vidas que estão aqui na frente, mas não só sobre as que estão aqui na frente, de toda a igreja, Senhor, também da liderança, na minha família, dos presbíteros, os pastores, os diáconos, Pai, esteja derramando, continuando a derramar a Tua bênção sobre nós, Pai. Em especial, quero pedir também pelas crianças da nossa igreja, pelos bebês que estão nascendo, pelas crianças que estão sendo gestadas, Pai. Esteja protegendo, Senhor, as nossas crianças, Pai, porque elas são a igreja de amanhã, são a igreja do futuro. Pai, nós também queremos de uma forma especial clamar pelas crianças, porque entendemos, Senhor, que os dardos do maligno têm direcionado para a infância, para as crianças e os adolescentes, Pai. Proteja os adolescentes, as crianças da nossa igreja, Senhor. Muito obrigado por esse momento aqui de confraternização. Muito obrigado pelo trabalho missionário que tem sido desenvolvido pelo nosso querido pastor do Maranhão, Senhor, que veio alegrar o nosso coração, mostrando que as nossas ofertas, os nossos dízimos têm chegado, Senhor, no lugar certo, que é na plantação de novas igrejas, onde o reino de Deus é proclamado através de Jesus Cristo e a sua cruz, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão feliz, Pai, em que estamos em oração na Tua presença nesse momento. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir para a igreja se sentar, os presbíteros ficarem aqui ainda, que a gente ainda vai orar por mais uma pessoa aqui nesse culto, que eu quero chamar aqui à frente, que é o nosso irmão Wilson. Vamos ver onde está. Ah, sim. De manhã eu falei um pouquinho a respeito do Wilson, né? O Wilson apareceu aqui na igreja durante a pandemia, não sabia nem como era o rosto dele, né? Porque estava sempre de máscara. E o Wilson recebeu um dom maravilhoso de Deus, que é o dom da prosa mineira. Vale a pena conversar um pouquinho com ele, ouvir piadas. Não precisa nem ser boa a piada, mas a gente ri só de ouvir ele falar, né? Mas agora levando a sério esse momento, né? O irmão Wilson, felizmente, não teve tempo suficiente, né, para passar por um processo, se tornar membro dessa igreja, né? E nós sabemos que isso não é o mais importante, né? O que houve tempo para a gente fazer é de se aproximar desse irmão e conversar e abençoá-lo e ser abençoado por ele. Eu tenho certeza que o Wilson, ele carrega um carinho muito forte por essa igreja. E nós vamos orar por ele, porque o Wilson agora está sendo enviado por Deus para uma missão diferente, não aqui em São Carlos, mas lá na Alemanha. Então o irmão está indo para lá, essa semana ainda? Na próxima semana, né? Nosso irmão está indo para lá na próxima semana para estudar, trabalhar, mas como nós temos ressaltado aqui, cada cristão é um missionário em seu lugar, onde Deus o coloca, né? Então também, assim como nós temos essa responsabilidade na vida do nosso irmão como igreja, nós queremos abençoá-lo, nós queremos orar por ele e enviá-lo para que ali ele possa cumprir a sua missão, né? Para que ele possa dar um bom retorno para a gente daquilo que Deus tem feito naquele lugar, através da vida dele, através dos irmãos que ele vai ter a oportunidade de conhecer ali, né? O Wilson, graças a Deus, já encontrou uma igreja lá, presbiteriana também, né, Wilson? E com certeza ele vai poder continuar servindo a Deus naquele lugar e espero, né, que não fique permanentemente ali, apenas se for vontade de Deus, mas quando voltar que ele venha, né, trocar uma ideia aqui com a gente, para a gente poder ouvir pelo menos uma piada dele. Muito bom, meus irmãos. Eu vou pedir para o Gabriel fazer essa oração então, né, eu gostaria que a igreja toda estivesse também intercedendo pela vida do Wilson nesse momento.
Senhor, nós louvamos a Ti por esse momento tão precioso no nosso culto, ó Pai. Como foi bom a vida desse irmão no nosso meio, como ele nos alegrou, como a gente pôde compartilhar da nossa fé juntos, ele pôde aprender aqui nessa igreja. Obrigado pela sua vida, Senhor. Obrigado porque agora o Senhor tem um propósito novo na vida dele, que aonde quer que ele esteja, Pai, ele possa ser uma bênção na vida do Teu reino, Pai. Por isso nós pedimos a Tua bênção para a sua viagem, para o seu estudo, para o seu trabalho, que ele leve, Senhor, a bênção do Senhor aonde quer que ele esteja, Pai. Que ele possa abençoar novas pessoas na Alemanha, que ele possa ser um servo fiel a Ti, aonde quer que ele esteja. Abençoa a nossa igreja também, que a gente continue orando pela vida dele. Em nome de Jesus, Senhor, que fazemos isso. Amém. Lembre-se depois de dar um bom abraço na vida do nosso irmão aqui. Podemos sentar, meus irmãos? Obrigado. Depois vocês vão voltar aqui para a ceia. Vamos lá, meus irmãos. Culto festivo, gostoso, alegre. É muito bom poder estar na presença do nosso Deus. E vamos ter mais esse momento agora de ouvir a palavra do nosso Deus através da mensagem, da pregação. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 21. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu gostaria de chamar aqui à frente as crianças ou os pais com as crianças de 3 a 5 anos. Então nós estamos reestruturando aí o culto infantil durante os cultos à noite. Por enquanto ainda não estamos conseguindo a todo vapor, mas pelo menos hoje a gente vai conseguir dar uma assistência a essas crianças de 3 a 5 anos. Então se a criança puder vir ou se o pai quiser trazer, a gente vai orar também por essas crianças. Elas estarão hoje com a nossa irmã Raquel, que está de pezinho ali perto do bebedouro. Se tiver com vergonha não tem problema, pode ficar aí no lugarzinho mesmo que eu oro. Ainda são poucos, aí ó, pronto, está chegando. Então os irmãos têm percebido, e aí vale um recado bom também para a igreja, que a nossa igreja tem a alegria de ter muitas crianças. Como é bom, Estive ouvindo e prestando atenção aqui na oração que o Carlos André fez em nome da igreja, agradecendo pela vida dessas crianças, intercedendo. Isso é uma bênção, meus irmãos. Eu costumo pensar que uma igreja que não tem crianças, ela está afadada a ter um tempo determinado, mas a igreja que tem crianças, ela continua florescendo sempre. É uma bênção, E sempre, meus irmãos, também, lembrando que crianças são diferentes de adultos. Quem aqui nunca foi criança? Levanta a mão. Quem nunca foi criança? Ufa, ainda bem que ninguém levantou a mão, É pegadinha do pastor, Todo mundo já foi criança um dia. Nós estamos passando por várias questões aqui que talvez possam ser meio desconfortáveis, Por exemplo, a reforma, estamos num lugar menor, mais apertado. Pós-pandemia ainda não conseguimos reestruturar completamente, esse trabalho, com as crianças durante o culto, Então é pedido muito carinho e muita paciência, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas têm essa tendência de perder o foco, se tem algum barulho, algum movimento diferente, Mas crianças, elas têm um foco ainda menor do que o nosso, E por mais didáticos que a gente tente ser aqui à frente, o culto para a criança, é um momento que muitas vezes ela não vai conseguir ficar paradinha e quietinha o tempo todo. A gente pede essa paciência porque você um dia já foi criança, Algumas pessoas aqui têm filhos e muitos desses filhos já foram crianças, E muitas vezes não é falta de educação da criança ou mesmo o pai que não está educando direito, mas essa necessidade especial que a criança tem muitas vezes de se expressar, E se ela está aqui no culto junto com a gente, nem sempre vai haver um controle muito preciso sobre isso. Então tenham paciência, Ouvir uma criança ali que está com um pouquinho mais de energia, não fique bravo, interceda. Interceda por esses pais, por essas mães, por essa criança, Não perca o foco, É provação de Deus para você focar ainda mais, E que assim nosso Deus continue nos abençoando nesses momentos de culto, É importante também que as crianças participem. O nosso objetivo nem é que as crianças fiquem depois, o culto inteiro fora da igreja. Não é esse o objetivo.
Elas vão sair apenas no momento da mensagem, para que elas possam ouvir a mensagem numa linguagem apropriada. Mas é muito importante que a criança esteja conosco, junto com as famílias, né, durante os momentos do culto, né, para que ela possa aprender a apreciar esse momento junto com a sua família, tá? Então estou dando algumas instruções aqui, né, passando um pouco do meu tempo, mas para a gente entender esse momento especial que estamos vivendo e também o carinho especial que a gente tem que demandar por essas crianças, né, orando, intercedendo, cuidando delas, porque são os filhos dessa igreja, viu, meus irmãos? Gostei do testemunho do pastor Paulo, falou da Raquel, que um dia foi pequena aqui nesse salão social comemorando 1 ano e hoje está lá, né, podendo ajudar o pastor nesse trabalho tão precioso, tá bom? Que assim seja com as nossas crianças. Vamos orar então? Depois as crianças vão se dirigir junto com a Raquel lá para a classe. Pai querido, muito obrigado mais uma vez, agradecemos por esse momento especial, momento de culto, momento de estar na Tua presença, usufruindo das Tuas bênçãos, ó Pai. Queremos nesse momento interceder também de forma especial, como já foi dito aqui pelo Carlos André, mas ainda mais ressaltando, ó Pai, interceder pela vida dessas crianças. Agradecemos a bênção que temos de poder ter tantas crianças aqui na igreja, ó Pai. Sabemos que muitas vezes falta estrutura, falta professores, pessoas para estarem assistindo, ó Pai. Pedimos, como Jesus nos manda, mais trabalhadores para a seara, Senhor. Mas capacita-nos, ó Deus, guia-nos a sermos uma bênção na vida dessas crianças, para que elas possam também ser uma bênção aqui nessa igreja. Cuida dessas crianças que vão agora ouvir a mensagem junto à nossa irmã Raquel, que assim elas possam aprender. Use a vida da nossa irmã, ó Pai, e prepara o coraçãozinho dessas crianças para receber essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir lá com a Raquel. E talvez semana que vem a gente já consiga ter as 2 turmas, tá, gente? Também com as crianças um pouco mais velhas. Já abriu a sua Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1, de 12 a 21. Ainda a nível de introdução, meus irmãos, nós estamos iniciando hoje, já iniciamos pela manhã, uma nova série de mensagens, indiscutivelmente igreja. Por quê, meus irmãos? Porque existem aspectos, né, da igreja cristã que são indiscutíveis, né? Recentemente a igreja formulou aqui algumas expressões que nos ajudam a nos direcionar como igreja. Entre elas temos ressaltado bastante a nossa missão de abençoar essa cidade e o mundo, né, por meio da presença fiel dos discípulos de Jesus Cristo. Mas nós também temos aqui valores, ou seja, pilares que sustentam essa missão. E uma delas que nós vamos falar hoje, em continuidade daquilo que falamos da manhã, é que nós somos uma igreja bíblica. Somos uma igreja bíblica. E é indiscutível que para uma igreja ser verdadeiramente igreja, ela precisa ser bíblica. Mas o que significa isso para nós? É o que nós vamos trabalhar aqui hoje, né, usufruindo desse texto tão precioso que Deus nos dá na sua palavra. O texto então vai dizer o seguinte: portanto, sempre lhes lembrarei essas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que, em breve, partirei dessa vida. É Pedro que está escrevendo, meus irmãos. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: esse é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpadas que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar,
pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado. Agradecemos pela palavra que foi lida e que agora será também ministrada, Senhor. Obrigado porque a palavra nos transforma, porque a palavra é o teu poder revelado a nós. Com a tua palavra nós podemos conhecer a ti e conhecer a nós mesmos como criaturas, criação especial do Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor também nos ensina e nos ajuda a nos aprofundar dessa palavra. Assim, ó Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos para que essa palavra chegue com integridade ao coração dos irmãos. Cuida também do coração de cada um de nós, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos a receber essa palavra e a vivermos praticando aquilo que o Senhor nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quem aqui almoçou hoje? Levanta a mão. Essa não é pegadinha, não. Olha, bastante gente almoçou, né? Imagino que você tenha comido uma boa refeição. O almoço de domingo costuma ser coisa boa, né? Muitas vezes nós somos convidados a comer na casa de alguma família, percebemos o carinho, o amor, né, que a refeição de domingo é preparada, muitas vezes pelaquela avó que gosta de fazer aquela comida lenta, assim, ó, cozinhando devagarzinho, né, com aquele cheirinho que já vai nos instigando. Agora imagina só se depois da refeição de domingo, hoje comi uma bela macarronada, a mãe da Carol, minha sogra, estava lá, ela preparou uma macarronada maravilhosa. Imagina depois de comer essa macarronada, eu pudesse falar assim, ó, pronto, comi bem, né, essa macarronada aqui maravilhosa, me satisfez, nunca mais até o final da minha vida eu preciso comer de novo. O que vocês iriam falar para mim se eu falasse isso? Imagina se eu digo para você, já que você já almoçou hoje, ó, agora, meus irmãos, jejum até Jesus voltar. Aí você vai falar assim, Maranata, Jesus volta logo, porque eu já estou pensando no lanchinho da noite, já estou pensando na janta, não é? Isso acontece, meus irmãos, porque por mais nutritivo que seja um alimento, o alimento ele precisa ser diário nas nossas vidas. Nós até podemos separar um tempo de jejum, né? Podemos até separar tempo de jejum espiritual, jejum e oração, meus irmãos, mas vai haver um momento em que vamos sentir fome. Vai haver um momento em que o alimento vai começar a fazer falta nas nossas vidas. E é assim que acontece também, né, quando nós pensamos na palavra de Deus. A palavra de Deus também nos é oferecida por Deus como alimento. Nós estivemos falando aqui hoje pela manhã que se nós queremos ser uma igreja, então nós queremos ser uma igreja verdadeiramente bíblica, nós precisamos entender o que é ser uma igreja bíblica. Ressaltamos inclusive que ser uma igreja bíblica não significa apenas ler textos bíblicos durante os cultos, né? Ou mesmo cantar textos bíblicos como temos feito aqui. Não é apenas confeccionar uma confissão ou catecismos que sistematizam doutrinas que são extraídas da Bíblia. Uma igreja bíblica verdadeiramente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, ela não contém erros, antes ela é poderosa. A palavra de Deus que gera transformação. A palavra de Deus que não apenas nos alimenta e nos nutre, mas nos dá também a capacidade de abençoar outras pessoas para que sejam também nutridas. Nós queremos ser essa verdadeira igreja, nós queremos ser uma igreja bíblica. Então eu quero tirar aqui mais uma vez 3 pontinhos aqui desse texto que vai nos ajudar ou continuar nos ajudando a perceber ou descobrir ou entender o que é ser uma igreja bíblica. E o primeiro pontinho, muito fácil para você decorar, é o seguinte: uma igreja bíblica alimenta-se sempre das Escrituras. Eu vou ressaltar o sempre, viu? Uma igreja bíblica alimenta-se sempre das Escrituras. Veja o que Pedro fala nos versículos 12 a 15 desse texto. Portanto, sempre lhes lembrarei essas coisas, embora já saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que enquanto eu viver continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois da minha partida. Sempre que lemos ou ouvimos da palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras sagradas, nós estamos sendo nutridos por essa palavra. E muitas vezes nós vamos encontrar pelo caminho, na nossa caminhada, ou até isso pode acontecer com nós mesmos,
né, pessoas desnutridas espiritualmente, pessoas que não estão conseguindo lidar com essa realidade, pessoas que não estão sendo enredadas pelo drama das Escrituras, como nós aprendemos hoje pela manhã. Isso vai acontecer porque muitas vezes nós estamos nos distanciando do alimento precioso que nós temos. Nós podemos muitas vezes sobreviver com bem pouco, né? Algumas pessoas vivem em extrema pobreza e conseguem sobreviver com bem pouco, né? Mas ninguém consegue sobreviver com nada. Ninguém consegue sobreviver com nada. Quanto mais nós nos alimentamos, mais fortes nós podemos estar. E vejam só, bom alimento. Alimento que não apenas nos fortalece, como também nos dá vigor, como também nos dá motivação, como também, com certeza, nos ajuda a estarmos de pé. Se nós dissemos aqui, em vários momentos, na última série, que nós temos uma missão, nós queremos cumprir essa missão como pessoas nutridas, fortalecidas para essa missão, meus irmãos. Uma única vez, lendo a palavra de Deus ou ouvindo a palavra de Deus, não é suficiente. Pedro está ressaltando aqui, dessa maneira, que sempre precisamos estar diante da palavra de Deus. Vejam aqui, quando ele envia essa carta à igreja, ele está dizendo, inclusive, que ele já havia sido avisado por Cristo Jesus que ele não viveria mais muito tempo. A tradição não está na Bíblia, mas a tradição religiosa vai dizer que Pedro ele morreu por martírio, sendo crucificado, não como mestre, mas de cabeça para baixo, porque ele não se viu digno, de honra, de ser pregado numa cruz como mestre. Mas isso não faz dele uma pessoa melhor que a gente. Isso faz dele um grande líder que lutou até os seus últimos esforços, não para que as suas palavras ou ideologias pudessem chegar até os irmãos, mas para que a palavra de Deus pudesse chegar. Ele diz que sempre vai lembrar dessas coisas e que enquanto ele viver, ele vai se esforçar para garantir que aqueles irmãos sempre se lembrem dessas coisas que foram ensinadas a eles através das Escrituras. Nós vamos ler, por exemplo, em alguns salmos, que trazem expressões como: meu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Algumas pessoas vão dizer: pastor, é exagero do salmista, deve se tratar de uma hipérbole, porque como que a gente medita na palavra de Deus de dia e de noite, ou seja, o dia todo. Eu tenho tantos afazeres, eu tenho tantas coisas, eu tenho filho para criar, tenho almoço para fazer, tenho meu trabalho para ir lá e picar o cartão e fazer todas as coisas que me são mandadas, dirigidas. Tenho meus estudos, tenho as minhas aulas. É muita coisa, pastor. Mas vejam só, não é hipérbole, não é exagero. A própria palavra meditar, pode ser também traduzida, pelo menos das vezes que ela aparece no Antigo Testamento, como murmurar ou falar baixinho. O que o salmista está dizendo é o seguinte: uma vez alimentado pela palavra, eu preciso continuar mastigando ela, me alimentando dela durante todos os momentos do meu dia, de dia e de noite. A palavra de Deus não pode se afastar de mim. Alguns nutricionistas vão dizer que é muito importante que você tenha pelo menos 5 refeições no dia. Alguns vão dizer, olha, no mínimo, quando bem básico, 3. Não dá para ficar muito tempo sem comer. A alimentação é necessária para que tenhamos uma vida saudável. E assim a palavra de Deus também nos alimenta o tempo todo. Então o que o salmista está dizendo é de uma realidade ideal. A palavra sendo alimento diário e durante todo o dia, por todos os dias na nossa vida. Nós aprendemos pela manhã que as Escrituras Sagradas não são apenas letras num livro, nem palavras na boca de alguém. As Escrituras Sagradas são poderosas porque elas são a palavra que vem de Deus. Ela nos define, ela nos transforma, e hoje nós estamos aprendendo também que ela nos nutre. Que assim nós possamos guardar esse primeiro ponto no nosso coração e nos lembrarmos, principalmente quando nos sentimos fracos. Eu vou dizer a verdade da minha vida agora na questão de nutrição. Às vezes eu fico um bom tempo sem comer. Ah, pastor, você esquece de comer? Não, você vai se enredando com uma coisa, outra, passou o tempo. Sabe que hora me bate o sininho que eu preciso comer? Dá uma tremedeirinha assim, ó. Deu uma tremedeirinha assim, ó, já consigo sentir a boca meio seca. Se eu não tomar cuidado, até a vista escurece, minha pressão é bem baixa. Não tem outra coisa. Eu preciso sentar e tomar um bom caldo. Preciso sentar e bater um arroz e feijão, nem que seja só com ovo ou puro.
porque é isso que vai me nutrir, é isso que vai me manter de pé, né? Às vezes também a gente vai vivendo, achando que consegue viver sem a palavra de Deus, até que daqui a pouco você está assim, ó, tremendo, vista escurecendo. Pastor, não estou conseguindo lidar com os desafios. A palavra de Deus nos nutre, ela nos fortalece, ela nos ajuda até com o mais difícil de todos os desafios. Segundo pontinho, para a gente ir adiante, meus irmãos. Uma igreja verdadeiramente bíblica é a igreja que crê no testemunho apostólico. Anote isso daí. Uma igreja que crê no testemunho apostólico é verdadeiramente bíblica. Olha só que coisa interessante, versículos 16 a 18. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. É um grande erro que muitas vezes a igreja, e eu me coloco como igreja junto com todos aqui, a igreja pode cometer, é enfatizar sem equilíbrio, ou o Novo Testamento ou o Antigo Testamento. Isso às vezes pode acontecer. Já vi pessoas, por exemplo, caírem nesse engano de afirmar que uma vez que o Antigo Testamento já foi cumprido em Cristo Jesus, eu não preciso mais dele. Basta agora, eu ler os evangelhos, aquilo que foi falado sobre Jesus, Talvez essas pessoas teriam um forte desejo de que Jesus tivesse escrito um evangelho ou um livro, porque aí, seriam as palavras dele mesmo, e creio que foi precisamente estratégico ele não ter feito isso. Mas nós também podemos cair nesse engano, muitas vezes, de pegarmos o Antigo Testamento e falarmos, bom, já que esse veio primeiro, ele é mais forte, ele é mais poderoso, não preciso do novo, eu vou viver isso daqui. Inclusive voltando àqueles rituais antigos que são descritos ali, enfatizando coisas que só estão escritas ali. Quando não há esse equilíbrio, quando não há essa completude, nós falhamos, nós não estamos sendo nutridos completamente. Uma vez a nutricionista falando para uma criança disse, olha, o prato bom é aquele prato que é colorido. Ele tem de tudo ali nele, Ele tem verdinho, tem vermelhinho, tem branquinho, Traduzindo para a palavra de Deus ela é nutritiva quando ela é completa. O Antigo e o Novo Testamento. E Pedro está enfatizando isso de alguma maneira aqui para a gente. Ele está voltando àquele tema que nós tratamos aqui de manhã, dizendo, olha, a narrativa bíblica, ela é completa. Ela forma um drama do início ao fim que conta a história da nossa redenção. E aqui, ele está apelando à autoridade que foi dada a ele pelo próprio Jesus Cristo de ser um apóstolo. E uma tarefa apostólica que agora já é extinta, foi a tarefa de dar continuidade ao Antigo Testamento até o livro de Apocalipse. Quando a palavra é completamente transmitida pelas Escrituras e até hoje preservada para que chegasse até nós. Então agora, uma vez extinta, nós precisamos entender que uma igreja verdadeiramente bíblica é aquela igreja que crê no testemunho apostólico. Nós olhamos os escritos de Paulo, Pedro, dos evangelistas, entendemos essas cartas junto com o contexto do Antigo Testamento, para que a mensagem seja completa e eficaz nas nossas vidas, meus irmãos. Então, quando Pedro toca nesse ponto, ele está falando, olha, eu estive com Jesus Cristo e recebi dele essa autoridade. Eu vi a sua glória, e os irmãos vão se lembrar que o Evangelho vai narrar esse momento em que Jesus Cristo chama Pedro, Tiago e João, não para o barquinho, mas para cima do monte, e ali há uma transfiguração em que ele se manifesta em glória, e a palavra do Pai vem do alto dizendo, esse é o meu filho, dando testemunho para que eles pudessem agora serem portadores dessa luz maravilhosa para as outras pessoas, e assim isso é passado até que chegue a nós. Então nós não podemos cair no engano desse desequilíbrio, de querer olhar a palavra de Deus de maneira compartimentada, mas nós precisamos vê-la como um todo. Por mais que nós podemos pegar trechos da Bíblia para trazer ensinos doutrinários mais específicos, a Bíblia foi escrita ou ela foi dada por Deus
para que fosse lida como uma narrativa, como uma história, com início, meio e final. E quando nós conseguimos conectar esses textos do Antigo, do Novo, né, nós podemos também ter essa mensagem perfeita de Deus para as nossas vidas, para conseguirmos nos situar como igreja, onde nós estamos dentro desse grande drama das Escrituras. Quem somos nós em Jesus Cristo? Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão? O que move a minha vida? O que me dá motivação para acordar todos os dias? E o último ponto, meus irmãos, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeiramente bíblica, é uma igreja que conhece que o clímax das Escrituras está em Jesus. Quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra clímax, eu não entendi tão bem, até perceber, quando os professores disseram, olha, é o auge, é o final, é a conclusão, é a consumação, é aquela parte boa que todos esperam. Esse é o clímax de uma história. E nós vamos perceber que quando nós lemos a Bíblia como narrativa da nossa redenção, o clímax está em Jesus Cristo. Versículos 19 a 21. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Quando nós recebemos as Escrituras como palavra de Deus, entendemos o quanto ela é poderosa, nós vamos perceber que essa palavra revela do início ao fim Cristo Jesus, o próprio Deus, que cria todas as coisas, mas que também se manifesta como criação no nosso meio, para cumprir da sua missão, houvesse redenção de todo o pecado, restauração desse mundo que foi completamente contaminado. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui nessa carta, olha, talvez se vocês ainda não conseguirem acreditar em mim, lembrem-se dos profetas que falaram lá no passado. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, e eu amo essa ilustração de Pedro. Ele vai dizer, eles foram como lâmpadas. Aqui talvez uma tradução melhor, eles foram como lanternas, lamparinas num lugar escuro. Eu não vou fazer isso aqui, mas se nós apagássemos completamente as luzes e eu pegasse uma pequena vela, você ia conseguir enxergar um pouquinho aqui ao redor. Talvez essa pequena vela pudesse me ajudar a chegar e a caminhar e não tropeçar e não me perder até de repente eu chegar no interruptor e apertar para que a luz pudesse iluminar todo o ambiente e assim a clareza de todas as coisas pudesse ser real. Pedro está dizendo o seguinte, olhem para os profetas do passado, eles foram essas lamparinas, eles iluminaram aqueles pontos para que a caminhada pudesse ser segura, mas vejam só, eles fizeram isso até o dia perfeito clarear, a luz da estrela da manhã. E Jesus Cristo é chamado nas Escrituras de a estrela da manhã. Ele é o dia perfeito que ilumina esse mundo. Ele é a luz do mundo que traz clareza na escuridão, que nos revela os nossos pecados para que também haja perdão para esses pecados. Aquele que nos ilumina, aquele que nos guia de forma perfeita, meus irmãos. Então nós vamos entender que do início ao fim, as Escrituras Sagradas estão narrando uma grande história e nós vamos entender que essa história tem o seu clímax em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, quando nós vivemos isso, nós somos uma igreja verdadeiramente bíblica. Em outras palavras, nós somos verdadeiramente, indiscutivelmente, uma igreja. Infelizmente, estão usando a palavra igreja para várias outras organizações que não são verdadeiramente a igreja. Nós precisamos tomar o cuidado. Quando nós vemos que uma igreja é bíblica, nós entendemos que ela é verdadeiramente igreja. Meus irmãos, hoje nós somos essa igreja local, que dá continuidade agora a essa tarefa apostólica. Não de trazer mais a revelação inspirada, que já foi entregue a nós, mas de levar essa revelação ao mundo como luz. Nós também, como profetas, nas mãos de Deus,
somos aqueles que carregam a lamparina que guia até a luz perfeita, que é Jesus Cristo. É assim que nós podemos cumprir a nossa missão. Nós olhamos para a palavra, lemos essa palavra, cantamos essa palavra, murmuramos essa palavra, deixamos-nos ser nutridos por essa palavra e uma vez fortalecidos, nós deixamos essa palavra sair pelos nossos poros, o bom perfume de Cristo que brilha, que traz essa fragrância em nós, a luz do próprio Deus que brilha também através de nós. Nós somos portadores da luz nessa escuridão que nós vivemos hoje, meus irmãos.